Para que uma ação seja completa, existem algumas passagens que são necessárias. A primeira delas é ter uma correta motivação. Mais do que correta ou incorreta, ter a motivação, que é fazer aquilo. O segundo passo é começar a fazer aquilo, fazer a ação. O terceiro passo é completar a ação. E o quarto passo é regozijar. É conectar com aquilo que a gente fez e sentir, eu fiz a coisa certa. Que bom. E uns 20 dias menos, vi que as coisas lá na Itália, da construção do templo, a brecha que dava para efetivamente utilizar bem. E foi aí então que eu decidi, não, vou para o Brasil. Eu tinha prometido da última vez que eu tinha estado aqui, que a primeira brecha que eu teria encontrado, eu estaria vindo para cá. Então, preciso de ter em momento. E durante esses dias, Desculpa, vou ter que pedir de novo. Está tendo interferência para os celulares aí. Então peço que quem não for muito gente para, por favor, colocar modo avião. Bom, obrigada. então, o fato é, são aqueles momentos, né, que a gente tem de uma ideia, um pensamento, e que a gente acaba materializando. E no final acabei vindo para cá. Foi uma coisa um pouco no último minuto. E é o poder, às vezes, da gente materializar uma intenção, né? O nome que a gente dá para as coisas, porque foi aquele momento de dizer, muito bem, o que vamos fazer então em 2 semanas? E de tudo, meu primeiro pensamento foi, a minha prioridade é o Gompa. Isso é a minha primeira prioridade em absoluto. Por isso que, na verdade, se a gente olhar nessa vinda, o único dia que eu não fiz alguma atividade no centro foi ou porque eu fui para campus ontem ou o dia que eu cheguei. E isso dessa maneira, por quê? Porque para mim a prioridade é essa, é estar aqui com vocês. Essa é a razão principal pela qual eu venho. E, é claro, eu gosto de vir aqui ao Brasil, várias coisas, mas principalmente é isso. Então, regozijar de verdade desse momento, e naquele momento foi o fato de perguntar, então o que eu vou fazer? Eu tento sempre perguntar para as pessoas que estão responsáveis aqui no centro da parte das atividades e tudo, se tem alguma necessidade maior, como ensinamento, explicação, algo que tenha um pouquinho o programa, sem interferências, né, de uma forma positiva, sem problemas. Então, eu fico muito feliz. Eu estava refletindo sobre o poder que tem quando a gente dá um nome e coloca uma coisa no calendário, né? Então, a gente tem a agenda lá. Primeiro, o que é aquele dia? É um dia que vai nascer o sol, esperamos, e o resto vai ser o que a gente colocar energia. Mas a gente vai lá e escreve uma coisinha, né? E joga uma intenção. E aquilo tem um poder enorme, né? Esse é o dia de fazer isso. Por quê? Porque em algum momento eu decidi. E aquela decisão, ela cria uma interação, que outras pessoas decidem algo parecido, conectado também. E uma coisa vai levando, e a gente cria a nossa realidade. Então, isso nos mostra, de novo, a força que tem da interdependência entre todos nós. Porque foi um momento no qual foi um pensamento que disse, eu vou para o Brasil. Diante disso, se juntou com pensamentos e ações de outras pessoas. Então vamos agilizar para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Aí eu fui lá e disse, esse é o período. Esse dia vai ter esse ensinamento. Aí cada um de vocês foi lá, recebeu, viu, colocou a própria intenção também. Então esse dia eu vou fazer isso. E a intenção de cada um de nós, juntas, permitiu que esses últimas 2 semanas fossem o que fossem, ainda estejam sendo o que são. Que para mim uma das coisas mais preciosas, a qual eu gostaria de regozijar, é o fato que quando a gente olha na nossa vida, do nosso dia a dia, tem muitas coisas boas também.
Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente passa boa parte do nosso tempo dedicado para a nossa própria, digamos, sobrevivência. Né? A gente tem um bom tempo que é dedicado no trabalho, corretamente. A gente tem que pagar conta, tem que comer, normal. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma boa parte do nosso tempo que é direcionada para os nossos relacionamentos. Né? Muitas vezes tenta-se fazer o outro feliz e consome-se bastante tempo ou não? Né? Com certo sucesso em certos casos, sem sucesso em outros. Tenta-se obter os próprios objetos de desejo. Tenta-se afastar os objetos de aversão. Né? Mas no final de tudo, quantas vezes que a gente consegue ter momentos no nosso dia a dia para refletir e meditar no conceito de familiarizar si mesmo com aspectos mais profundos e importantes da vida? Não acontece com muita frequência. Ou não? Então, eu me sinto extremamente afortunado de poder ter esse papel de conectar com os aspectos profundos e significativos da vida. Isso, para mim, eu acho que é uma grande fortuna. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. E agradeço a tudo e a todos de ter esta oportunidade. Né? E, para mim, isso é extremamente valioso, é extremamente precioso. Né? Mas eu vejo que, mesmo tendo a vida dedicada para aquilo que eu acredito, dentro dos ensinamentos do Dharma, seguindo o caminho que me foi mostrado e me é mostrado pelos meus mestres, por Lama Gangchen e assim por diante, eu vejo que esses momentos no qual se cria uma conexão, é como se a gente conseguisse abrir uma janelinha na nossa vida, no meio de toda a bagunça, de toda a loucura pessoal, familiar, profissional, política, social, econômica, porque tem um monte de coisa aí, né? Se a gente for ver, tem um monte de pensamentos e coisas que estão aí por detrás, tomando e sugando a nossa energia, a nossa atenção. E a gente conseguir, de alguma maneira, criar um espaço no meio disso tudo. É como se fosse a gente conseguir parar no meio disso tudo e criar um espaço sagrado, dentro do qual a gente consegue, então, poder refletir e nos conectar com aspectos mais profundos da nossa própria existência. É um privilégio a gente poder fazer isso. E não é uma coisa que acontece todos os dias. Um dos objetivos principais para mim de vir aqui, estar com todos, de dar os ensinamentos, os cursos, o que for, não é de fazer com que o budismo possa crescer. Tenho muito respeito, mas não é isso. Não é o fato de vir passar um tempo bom. É isso, porque na verdade, ao mesmo tempo, quando eu me encontro nesse papel, o que a gente está fazendo aqui juntos, nesse processo, não é um processo de conhecimento. Porque eu já tive, por exemplo, eu já tentei dar... O que mais que ele tem para explicar? Quem quer aprender tibetano é ka, 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 nga, cha, 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 nha, ta, 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 na, pa, 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 ma, tsa, 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 wa, yara, la, wa, sha, sa, ha, kya. Ha, a. I, u, e, o. Pronto. Agora memoriza. Eu não posso estudar por você. Eu não posso memorizar o alfabeto por você. Aí eu fui ver que, aí eu não tive muita paciência. Eu falei, quer aprender tibetano? Estuda. Eu não vou ficar sentando do lado e repetir ao mesmo tempo todos os dias junto, e vou lá ficar repetindo junto. Ka, 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 nga, ka, 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 nga. Repetiu 4 vezes? Está gravado? Tem escrito? Agora estuda. Porque isso é um fato de transmitir conhecimento. O que a gente faz aqui é outra coisa.
É o fato da gente, o que a gente faz aqui, na verdade, é a gente poder fazer um processo de meditação analítica conjunta e refletir sobre as coisas profundas da vida e, de uma certa maneira, o fato de a gente repetir as mesmas coisas é uma forma da gente gradualmente ir compreendendo melhor, porque o objetivo aqui não é ter conhecimento. Porque se esse fosse o objetivo, a gente ia ter ensinamentos sobre os 12 elos. Eu iria trazer toda uma apostila com todos os pontos colocados, cada um memoriza isso, estuda, no final faz o exame, vamos ver se todo mundo sabe responder direitinho. Foi. Transmitimos conhecimento. Mas o momento sobre quais são os 12 elos, que cada um saiba memorizado quais são os 12 elos e como eles se relacionam, quais são causas, quais são resultados, quais são venenos mentais, quais são karma, quais são resultados de sofrimento, seja o que for, não é isso o mais importante. O importante é compreender que a gente vive num ciclo interior e sentir a vontade profunda de querer sair dele. São duas coisas bem diferentes, né? Então, o ponto que eu quero trazer é que eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade juntos. E reconhecer que é algo precioso, é algo importante. Entre outras coisas, eu sei, é claro, que a gente passou aqui 2 semanas, nas quais tiveram várias atividades, vários ensinamentos e tudo, e dentro disso tudo, claro que todos não podem participar em tudo, e ao mesmo tempo, mesmo participando em tudo, não dá para reter tudo. Né? Mas o fato é, quantas vezes durante o ano, a gente consegue ter esses espaços para poder parar com a atenção do resto e se focar, por exemplo, em reconhecer quais são as verdadeiras causas do próprio sofrimento. Em poder se autorresponsabilizar por aquilo que a gente vive. Entender que a gente vive numa realidade na qual o presente é o resultado do passado, então a gente não tem que ficar culpando ninguém, e o futuro é resultado do presente e do passado que se unem. E a gente vai construindo isso a cada momento. São várias coisas que a gente passou durante essas 2 semanas que têm um poder muito grande, na verdade. São coisas simples, pequenas, porém que têm um poder muito especial. E não é óbvio a gente conseguir parar para refletir sobre tudo isso. Okay? Então, eu de verdade, com o coração, eu regozijo profundamente dessa oportunidade. Eu agradeço a todos por fazer com que, da parte de cada um, com que eu tenha essa oportunidade para mim. Eu me sinto extremamente privilegiado de poder fazer isso. Né? E uma das coisas que eu queria trazer hoje, principalmente, primeiro é regozijar. Regozijar, né? Gerar essa alegria. Que bom que a gente pôde estar junto durante essas 2 semanas. Amanhã eu ainda vou estar aqui no Gompa. Eu tinha me comprometido comigo mesmo de estar aqui todos os dias. Então vou estar amanhã às 5 da tarde, até umas 7 eu tenho que ir para o aeroporto. Né? Para fazer um PUD, uma prática juntos, para aqueles que puderem vir. Isso é fora da programação, mas eu vou estar aqui. E fora isso, o fato que a gente está aqui todos esses dias, então, primeira coisa, regozijar de tudo aquilo que foi feito, de cada pequeno entendimento. Qual é a razão disso tudo? Okay? Qual é a razão da gente estar aqui no centro? Qual é a razão desse lugar existir? Qual é a razão de todo o esforço que foi colocado aqui e que é colocado aqui no dia a dia? Aqui, em outros lugares também, né? Eu vejo a Cris, me lembro de Búzios, tem várias outras cidades, tem vários lugares onde é colocada energia também, Campos do Jordão, onde eu estive ontem, em Santos. E o que acontece é que, qual é a razão disso tudo? Eu acredito que, até hoje, ninguém que chegou a criar um centro de Dharma teve apego a um centro de Dharma. No sentido que não é a coisa mais prazerosa e fácil de gerenciar. Okay? No sentido de, não é que seja assim, nossa, olha que legal, temos aí um centro. É maravilhoso porque a gente acredita na razão. Mas por quê? Por que criação de templos? Por que tudo isso?
Então, tudo isso está a serviço de uma coisa só. Todas as imagens que a gente vê, os livros que a gente faz, os encontros que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, tudo isso existe a serviço de uma coisa principalmente, que é o processo de desenvolvimento, de crescimento, o caminho espiritual de cada um de nós. De todos, sem exceção. O objetivo final não é o encontro em si, o ensinamento em si, o centro em si, mas é isso ser um instrumento para fazer com que cada um de nós possamos ter um pouco mais de amor a nós mesmos. Possamos abrir o nosso coração aos outros, ter uma visão mais coerente da realidade. Poder se amadurecer e crescer no nosso caminho. Essa é a verdadeira razão. E uma das coisas fundamentais é a gente sempre nos lembrar o porquê daquilo que a gente faz. Porque uma das coisas que acontece muitas vezes é que a gente esquece a razão. E a gente vive o meio como se fosse um fim. Porque se a gente for observar, no final das contas, estamos aqui, que bom, daqui a pouco a gente morre. Sério. Não é, como se pode dizer, forma de expressão. É real. Daqui a pouco a gente morre. E quando a gente vai colocando diante das coisas que a gente faz na vida, muitas coisas a gente acaba fazendo. Temos vários encontros, temos coisas que a gente realiza no nível pessoal, familiar, profissional, religioso. Vamos a lugares sagrados, podemos repetir centenas de milhares e milhões de mantras, podemos ter conhecimento de coisas da filosofia incrível e ter compreensões daquilo que a gente acha que é a realidade. Podemos encontrar pessoas incríveis, compartilhar a nossa vida com pessoas maravilhosas. Tem muitas coisas que a gente vive na nossa vida. Mas para quê? Qual é a função? Porque, em algum momento, as coisas elas terminam. Porém, nós continuamos. Eu encontro uma pessoa hoje, legal, ou chato, não sei. Porque tem os dois na vida, ou não? Aí passou esse encontro. Amanhã encontra outra. Aí a gente vai lá e faz uma coisa, deu certo, que bom, faz outra, deu errado. Aí vai lá e vem o lama, encontra um ensinamento, uma coisa, outra, vai no centro, faz uma coisa, vai lá, o que for. Tudo isso, assim como começa, termina. Todos os encontros da nossa vida, desde os nossos pais, do momento do nosso nascimento, aos nossos amigos, as pessoas com quem a gente escolhe de compartilhar a nossa vida, esposa, marido, namorado, namorada, hoje em dia tem tantas categorias que fica até difícil de colocar todas elas, companheiros, que a gente dê um nome, que não dê um nome, não importa. Até chegar no nosso próprio guru. Nenhum relacionamento na nossa vida, do meu ponto de vista, deve ser vivido como um fim por si só. Mas sim um meio. Porque cada vez que nós nos encontramos, a gente está interagindo. E essa interação, ela vai de alguma maneira proporcionar alguma transformação dentro de nós. Ela vai influenciar de alguma maneira quem somos e como vivemos o mundo. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, a energia que eu troco, tem algo que acontece aí nessa interação que depois vai me influenciar não só no momento presente, mas no decorrer dos anos e do tempo do futuro, a memória, o aprendizado, em várias maneiras isso acaba nos influenciando. E o mais importante não é ter alguém, é de que maneira aquela interação nos influencia. O objetivo não é ter um guru, é poder interagir com alguém
recebendo ensinamentos, bênçãos, como quisermos, que nos ajude no nosso próprio caminho de crescimento interior. O objetivo não é ter um amigo. O objetivo é poder interagir com uma pessoa usando uma base de confiança, de amor, de respeito, para poder compartilhar os momentos bons, para poder se ajudar nos momentos difíceis. Essa é a função de uma amizade. Não é ter um amigo. Então, se a gente começa a observar tudo na nossa vida, à nossa volta, a gente vive muitas coisas como se fosse um fim, um objetivo final. Ter uma casa. Qual é a função da casa? Ser possuída? Ou ter um espaço no qual nós possamos viver de uma forma saudável, para que a gente consiga, tendo o espaço externo, a gente também consiga gerar o nosso espaço interno, onde a gente possa dormir bem, porque isso é importante para a nossa saúde e a nossa vida. Um espaço onde a gente possa se sentir à vontade, onde a gente consiga compartilhar aspectos, momentos importantes da vida com pessoas que a gente ama. Um espaço que possa nos proteger do frio, do calor, etc., etc., onde a gente consiga criar a nossa própria intimidade e o nosso próprio bem-estar. Ou o objetivo é ter uma casa? A casa é um instrumento, uma ferramenta. O carro, as roupas, o dinheiro, qualquer objeto que a gente possa possuir, na verdade, tudo aquilo com o qual a gente se relaciona que é fora de nós, até o nosso próprio corpo, é um instrumento, não é um objetivo em si. Só que no nosso dia a dia a gente se relaciona com aquilo que a gente tem na nossa vida como um instrumento ou como um fim? Depende. Porém, muitas vezes a gente se relaciona como se fosse um fim. Até com as pessoas, ou não? Então, eu tenho, uma vez que foi lá, conquistou, é a amizade, é o namorado, o marido, é a esposa, o que for. Mesmo na relação que tem entre pais e filhos. Parece que o importante é que é pai, é que é mãe, é que é filho, é que é filha. Quando o importante é de que forma nós vamos interagir uns com os outros. E o que nós vamos gerar, de que forma a nossa presença vai acabar moldando a vida do outro. Porque o importante é aquilo que nós nos tornamos dentro de nós. Isso é fundamental. Os lugares para onde eu vou, qual a importância deles? O importante não é ir num lugar bonito. Algumas vezes eu disse algumas coisas que algumas pessoas ficaram um pouco chateadas comigo. Várias vezes, porém. Estou pensando num contexto específico, tá? E era de falar, não, que lugar bonito, vamos lá naquele lugar bonito. E para mim, a minha percepção era um pouco de ir num lugar bonito para ir num lugar bonito, né? Aí eu falei, não, olha, eu tenho fotos dele, já vi. Porque eu me pergunto, não é nem o fato de me perguntar, é um pouco aquilo de ver, ok, fui num lugar bonito. Mas se aquilo tem uma função, que bom. Pode ser a função de me ajudar a poder relaxar minha mente, porque eu tenho muitos pensamentos, então eu vou num lugar que me ressoa algo de uma beleza externa, que me ajuda a me sentir melhor naquele momento. Isso cria espaço para reflexão e para poder também digerir as coisas que estão acontecendo aí dentro, né? Eu, por exemplo, quando eu estou na Itália, tem dias, uma vez a cada uns 15 dias, dependendo como for, que eu pego, lá saindo de Albagnano, continuando a subir a montanha, uma meia hora de Albagnano, tem um lugar bem no alto da montanha, que tem a vista de tudo, onde eu vou lá, sento, levo um chá, um livro para ler, tem um silêncio, umas águias voando, e nada mais do que isso. Mas é porque tem uma função isso para mim.
É um momento no qual o contexto no qual eu me encontro me ajuda para poder refletir de uma forma melhor, ter um entendimento melhor do que eu estou fazendo, criar espaço interior. O espaço externo ajuda a criar espaço interno, né? Tem uma função. Então, por exemplo, eu vou tirar férias, vamos para um lugar especial. Ok, vamos nos divertir. Ótimo. Mas qual é a função da diversão? O que eu quero dizer qual é a função da diversão? De que maneira que aquela diversão vai interagir comigo? Quem sou eu antes da diversão e quem sou eu depois da diversão? Porque de alguma maneira aquilo interage comigo, ou não? O importante não é se divertir, que está tudo bem, está ótimo. O importante é se tornar uma pessoa melhor. Melhor, quero dizer, uma pessoa com mais estabilidade, mais paciência, mais respeito, gratidão, humildade, amor, sabedoria, com mais paz. Então, é muito importante a gente colocar na nossa vida e entender qual é a função de cada coisa. De que maneira que aquilo que eu vou viver acaba interagindo comigo e me moldando. Que influência aquilo me traz? Porque se for uma coisa muito prazerosa, mas que aquilo me faz ser uma pessoa com mais insatisfação, mais instabilidade e assim por diante, melhor ter menos prazer. Se for algo que não é prazeroso, é difícil, porém me leva a ser uma pessoa com mais paciência, com mais satisfação, mais equilíbrio, etc., que seja bem-vindo. Por exemplo, fazer um retiro, quando se faz os retiros tradicionais de mantra, etc., é prazeroso sentar por 12, 14 horas por dia? Não é aquilo que a gente imagina de tirar férias, né? E está lá sentado 12, 14 horas por dia, repetindo a mesma coisa 4 vezes por dia, e está lá sentado, e dá vontade de levantar e não levantar, e continua lá. Isso não é prazeroso. Não é que nem estar na praia, numa rede, tomando água de coco. Sim, quando se termina com uma experiência muito mais profunda e com um aspecto da nossa própria pessoa, que aquilo depois é uma inércia que nos segue por muito tempo, tem benefícios a longo prazo. Então, que bom, né? E dentro disso, só aproveitando a deixa, Kyabje Trijan Dorje Chan, o mestre de Lama Ganchen, num texto que ele escreveu sobre a prática de Lojong, do treinamento mental, ele dizia uma coisa que era algo como a importância de não ter medo de sofrer. Porque muitas vezes, por medo de sofrer, nós acabamos deixando de fazer aquilo que a gente sabe que é para o nosso bem, mas que é difícil. Então, eu sei que eu tenho que fazer aquele exercício, eu sei que me faria bem sentar para meditar, eu sei que me faria bem ir lá e conversar com aquela pessoa, eu sei que me faria bem deixar de comer isso ou comer aquilo, seja o que for. Muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente sabe que nos faria bem por dúvida ou por medo de sofrer. Medo de sofrer. Ai, não, mas vai ser difícil não comer aquilo. Vai ser difícil ficar sem. Vai ser difícil ter que fazer aquilo porque não vou ter vontade, tenho que fazer um esforço. Né? E a gente muitas vezes tem essa ilusão da lei do mínimo esforço e do máximo conforto. Quanto menos esforço eu tiver que colocar, quanto mais confortável eu conseguir fazer as coisas, mais feliz eu vou ser. Mas a verdade, quando a gente observa com um pouquinho mais de clareza, não é que precisa de nenhuma grande realização, é que o estado de satisfação interno, de bem-estar, de equilíbrio, ele não vem através
de menos esforço e de mais conforto? Ele vem através de um caminho, de um processo. Muitas vezes que não é fácil, porque não é nada fácil se olhar nos olhos e ver que está vindo a inveja, ou os ciúmes, ou a raiva, ou qualquer outro sentimento que a gente sabe que não faz bem, ou o condicionamento de agir de uma maneira que a gente sabe que não é legal para a gente e para os outros, ter a força de não materializar esse sentimento e de não agir dessa maneira. Não é fácil e não é prazeroso, mas é maravilhoso. Então, quando a gente está diante de algo que a gente sabe que é bom, mas é difícil, então faz. Mas vai ser dificultoso, eu vou acabar... tem uma palavra que é fatica, né? Que tem uma fadiga. Tanto vai ter de qualquer jeito. Né? Eu já fiz o exemplo algumas vezes, de uma vez que eu entendi uma coisa que para mim foi fundamental. Quando a gente acorda, faz um monte de coisa o dia inteiro. Chega no final do dia, a gente está cansado? Cansa, né? O dia acaba, a gente fez um monte de coisa, tem um certo cansaço. E o que acontece quando a gente acorda, não tem nada para fazer o dia inteiro, passa o dia inteiro lá, meio assim, sem fazer nada, sei lá, liga um pouco a televisão, né? Passa um pouco no Facebook, sei lá o quê, volta lá para o Instagram 25 vezes para ver se tem alguma coisa nova, mas está sempre up to date. E mesmo se tem coisa nova, é o mesmo de antes, não mudou nada. Porque tanto se tem uma coisa especial, ninguém olha. A gente não tem o hábito de olhar de uma forma profunda. Né? E no final do dia, não fez nada, o dia inteiro. Está cansado ou não? Tá. Então o fato é, quando chega no final do dia, não é que a gente cansa porque fez muita coisa. Cansa simplesmente porque consumiu energia. Ponto. A gente acorda, tem uma certa energia, e no que a gente vai ficando acordado, aquela energia vai gradualmente diminuindo. Se a gente não fizer nada durante o dia que regenera a nossa energia, não tomar café, que é uma energia falsa, ilusória. Quando a gente toma café, eu não tomo café porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei de nada que criasse uma certa dependência. Mas o que é feito através do café? A gente está gerando uma nova energia ou estamos acessando a uma energia que está aí presente? A gente está acessando. A gente não está gerando. A gente não está regenerando uma energia. É possível durante o nosso dia fazer coisas que vão nos dar nova energia? Sim, senta, medita um pouco, respira do jeito certo. Tem várias coisas que a gente pode fazer durante o dia que vão nos ajudar a gerar energia. Né? E não consumir mais energia, achando que a gente está gerando energia. Mas o fato é que quando chega no final do dia, está cansado. Claro isso? Muito bem. Dentro dessa mesma visão, a gente tem a opção na vida de não sofrer? No sentido, né? Se a gente para um pouquinho para olhar o passado, a vida como um todo. A infância é difícil? É difícil. Quando eu olho para crianças e tal, é linda a infância. Mas não é que seja sempre tudo maravilhoso. É difícil crescer, aprender a ter uma própria identidade, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, tive uma ótima infância. Mas eu me lembro o fato que adulto te trata como se você não estivesse entendendo nada. Né? Até muda a voz. Isso até hoje eu não entendi. Por que tem que mudar o tom da voz quando fala com criança? Talvez tenha uma razão super importante disso. Né? Mas quando acontecia comigo, eu olhava e falava assim, boa. Né? Mas o que acontece é, independentemente disso, infância não é necessariamente fácil, né? Adolescência, ainda mais difícil. Ok, sem ter que entrar em detalhes.
pós-adolescência, quando começa a se ter uma identidade como adulto e ter que começar a ter uma visão do que eu vou fazer na vida e de uma certa maneira de que como que são os relacionamentos e tudo isso é difícil ou não? E depois, uma vez que a gente acaba seguindo um caminho na vida ou não seguindo nenhum, ou por escolha ou por inércia, ter que manter aquilo, assim chamada vida adulta, é fácil ou difícil? É difícil, né? A velhice também é difícil. Morrer, não sei, não me lembro. Mas eu acho que aí vai depender de vários fatores, ok? Mas o fato que eu quero trazer é, a vida ela é fácil ou é difícil? É difícil. Então, se a gente não tiver dificuldade por uma coisa, vai ter por outra. Então, diante de uma coisa que é importante, é difícil não é desculpa. Porque a gente vai estar evitando uma dificuldade para no final ter que passar por outra. É claro isso? Eu tenho uma teoria minha, tá? Agora, é uma pura teoria minha. Ela pode estar certa como ela pode estar totalmente errada. Vamos ver como trazer ela. Nesse último fim de semana, quando a gente falou sobre os 12 elos, uma das coisas que a gente viu dos ensinamentos de Buda é o fato que no momento presente nós vivemos os resultados de causas do passado, como forças, que cada ação que a gente cumpre é uma força que a gente acaba gerando, assim chamadas forças kármicas, forças das ações do passado, e quando entram em contato com contextos e situações do presente, acabam interagindo no presente com assim chamadas condições, se manifesta o resultado. Esses resultados são como ciclos, eles têm um começo, vão se desenvolvendo até com que eles tem um momento no que eles terminam, ok? Quando a gente olha na nossa vida, não tem situações que acabam se repetindo várias vezes? Né? Uma forma para mim super clara de ver isso é, tem pessoas, por exemplo, acho que todos nós conhecemos alguém, que quando a gente encontra aquela pessoa, a gente já tem mais ou menos uma ideia sobre o que ela vai reclamar. Ou seja, pode ter mudado, depois de 15 anos, a gente encontra a pessoa, mais ou menos é a mesma coisa. Ok, mudou de pessoa, mudou de nome, mudou de cor, mudou de tudo, mas a dinâmica é a mesma. Ou não? Né? Por exemplo, tinha algumas pessoas no qual eu aprendi a não perguntar mais como você vai. Porque cada vez que eu perguntava como você está, eu acabava desencadeando aquela dinâmica de reclamar da vida. E dizer que estava tudo péssimo, e que isso, que aquilo, etc, etc. Então eu comecei a me relacionar com aquela pessoa não perguntando mais como ela estava. Porque na nossa cultura não é tão óbvio assim. Não é que a gente é que nem tibetano que quando se encontra pergunta onde você vai. No monastério é assim, você encontra uma pessoa, pelo menos era assim quando eu morava lá. Você encontra a pessoa, era hilário, porque eu estava indo para a sessão de debate, com uma almofada debaixo do braço, que é um tipo de almofada que se usa só para a sessão de debate. Tinham junto comigo mais ou menos umas 1.500 pessoas, sem exagerar, indo para a sessão de debate. No horário da sessão de debate. Tá? Aí você encontra alguém na rua e a pessoa te pergunta, para onde você vai? Aí a gente olha. E você responde qualquer... Aí eu comecei a observar, porque no começo eu dava importância, tentava explicar. Depois eu vi que não importava o que eu respondia, que a pessoa não queria saber para onde eu ia. Era só o modo de interagir. Né? É como já aconteceu várias vezes. Então eu brincava, falava, estou indo para a Lua, estou indo para cá. Não importava o que você respondia para a pessoa. Ela não queria saber para onde você ia. É só um fato de trocar uma energia, de ter algum, né, contato. E a mesma coisa que eu já brinquei de responder coisas absurdas quando a pessoa pergunta como vai. E a pessoa não percebe que você está dizendo. Né? No momento da nossa vida, por uma razão ou outra, a gente tem uma certa quantidade de sofrimento para experimentar. Então foi lá,
mudou uma situação, de um jeito ou de outro, vai voltar a passar pelo mesmo estado interior. Eu já vi isso tantas vezes. A pessoa está sofrendo por causa de um contexto específico. Resolve aquilo. O que acontece? Enquanto a pessoa não termina um ciclo interno de verdade, não resolve aquilo de verdade, resolveu a situação externa, o que acaba acontecendo? Ela acaba recriando outra situação no qual o nível de sofrimento vai voltar para o mesmo nível. Então, o que acontece? Se não sofre por uma coisa, acaba sofrendo por outra. Okay? Então, o ponto é como que eu tenho que aprender a lidar com a situação de uma forma diferente. Quando eu consigo, de dentro, ter mais equilíbrio, mais satisfação, mais sabedoria, eu consigo fazer uma mudança interna através da qual eu vivo aquela mesma situação de uma forma diferente, aí eu consigo quebrar aquele ciclo e passar para uma situação melhor. Mas enquanto eu tento mudar as situações externas, se eu não estou sofrendo por uma coisa, vai ser por outra. Isso é como se naquele momento da minha vida tem que ter uma certa quantidade de sofrimento. Então, isso nos mostra uma coisa que eu já vi várias vezes falando com as pessoas, quando termina um problema, o que acontece? Começa outro. E quando não começa outro, normalmente o que a gente faz? A gente cria ele. E disso vem uma teoria minha que eu acho que ela funciona, tá? Já que quando termina um problema, começa outro, tem vezes que a coisa melhor é não resolver certas coisas. Tem certos probleminhas que querendo a gente resolve. Mas é meio esquisita a coisa. É como se não resolver aquele problema a gente acaba enganando de uma certa forma a dinâmica da vida e não vão nascer novos problemas. Então, de uma certa forma, a gente consegue um pouco relaxar, porque tanto a gente já sabe lidar com aquele problema. A gente já aprendeu a lidar com ele, a gente já sabe como que é, já sabe dizendo isso vai voltar a responder aquilo, vai estar desse jeito, vai estar do outro, etc, etc. Tem um probleminha lá que a gente conhece. Então, de uma certa maneira, a gente não vai tentar resolver o problema. Isso vai fazer com que aquele problema dure mais. E a gente vai, de uma certa maneira, conseguir nos proteger de ter novos problemas. Onde que é o ponto importante desse processo? É que a gente tem que colocar o nosso foco não em resolver o problema, mas em estar bem diante dele. O que eu tenho que mudar dentro de mim para poder vivenciar essa mesma situação sem criar as mesmas dinâmicas? Que eu me vi na minha vida, eu tinha certas situações que eu achava que o problema era o contexto. Depois de um processo difícil, consegui mudar. E quando eu achava, ai que bom, aquilo mudou. De repente, é como se você passa, vira uma esquina, ai que bom, acabou aquilo. Aí você anda um quarteirão, está tudo maravilhoso, vira outra esquina de novo, está na mesma situação. Mas como assim? Aí começa a andar mais rápido. Em um certo momento consegue virar a esquina mais fácil, porque já está acostumado. Aí tem um quarteirão que parece que está tudo bem. Aí vira outra esquina, a mesma coisa de novo. Quando aconteceu isso para mim, eu acho que pela segunda ou terceira vez, eu virei o quarteirão e estava lá a mesma coisa, teve um momento que, em vez de me desesperar e dizer, eu sou... Esse pensamento chegou a passar pela cabeça. Por que isso é assim comigo? Isso para mim é assim mesmo, esse é o meu karma. Olha que isso é assim, eu não posso fazer nada. Aí você vai lá, olha astrologicamente, está tudo explicado, por quê? Você vai ter essas dificuldades na vida, esse é o seu ponto de fraqueza, isso e aquilo, Alguém falava, você é o lama, não tem dificuldade. Não é verdade. E tá lá, aí eu comecei a olhar, e a gente, é fácil de se vitimizar, né? Não, olha aí sim, esse é o meu ponto de fraqueza, vai ser sempre assim.
Aí com isso a gente tira a nossa esperança e fala, tanto eu não posso ser melhor, porque tanto esse é o meu karma, e esse é como eu sou, e não sei o quê, e é assim mesmo. Eu passei por alguns pensamentos nessa direção. A minha grande fortuna comigo mesmo é que eu sou muito lento. Eu não coloco na ação antes de ter uma certeza real daquilo. Então eu olho, penso, volta, vê de novo. Aí vai lá, tem o pensamento que está falando, não fica quieto, não é isso, não precisa. Aí tem um momento no qual, quando tem uma clareza, aí disso vem a ação, muitas vezes. Depois, para mudar de caminho, precisa de bastante tempo também. Então, nesse processo, teve um momento que eu me lembro um momento, no qual me deu um clique dentro. Assim, quando cai aquela ficha, a gente fala, uau! O problema não é a situação, mas qual é a minha dinâmica interna? O que eu estou gerando, através do qual eu acabo vivendo essa situação com sofrimento? Qual é o conflito que está lá dentro que não me permite de estar bem onde eu estou? Qual é o conflito que está dentro de mim que, de uma certa maneira, não me permite viver bem a situação que eu tenho e, ao mesmo tempo, acaba interagindo de uma maneira que, entre aspas, acaba criando situações que vão justificar aquele conflito interno? Não sei se é claro isso. Porque acontece o quê? A gente começa a ver, a gente fala, não, sim, é porque, sabe, eu tenho isso, tenho essa dificuldade, aquela outra, tenho aquele conflito. A gente olha em volta e fala, mas, vamos ver, vamos combinar também, né? Olha a situação. Não sou eu. Não sou só eu. Só que o que é incrível é, tipo, a pessoa tem dificuldade porque ela se acha que ela tem solidão. Que ninguém quer ela, ninguém gosta dela, ninguém ajuda ela. Então ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, etc, etc, etc. Aí eu estou com alguém que gosta de mim, que me ajuda, que está lá para mim e tudo. Eu vou criar situações para provar para mim mesmo que ninguém gosta de mim. Eu vou lá, vou montar todo o circo sozinho. Vou dizer, fazer, e quando eu vi, estou lá, eu só, tá vendo que você não gosta de mim? Eu já vi isso acontecer, no qual a pessoa fez tudo sozinho. Criou a situação, viveu ela, reclamou e depois falou, não era assim. Mas o que acontece é que a gente inevitavelmente tem esses momentos cíclicos. Então, por um lado, é inútil ficar sempre tentando resolver o mundo. Claro que os problemas existem para serem resolvidos. Ótimo. Porém, ao mesmo tempo, a nossa prioridade é o que eu devo lidar, como eu posso mudar o meu modo de ser e de agir para poder viver esta mesma situação de outra maneira. E é isso que no final faz a diferença. É difícil? É difícil crescer. É difícil se amadurecer e tomar responsabilidade que a forma como nós vivemos a vida depende principalmente de nós. É muito mais fácil dizer a culpa é do mundo. E 2 minutos para encontrar um monte de culpados. Na nossa vida pessoal, na sociedade, tudo isso. E o fato que eu sou responsável daquilo que eu vivo não tira a responsabilidade da ação de cada um com quem eu interajo. O fato de eu ser responsável de como eu vou vivenciar aquilo não quer dizer que a agressividade do outro não seja algo que machuca. Mas por que eu acabo sempre revivendo situações parecidas? O que eu, dentro de mim, posso fazer, porque em algum lugar lá está pegando, tem algum nozinho em algum lugar que me faz sempre repetir aquela mesma situação. Então, a teoria, ela certas vezes é melhor não ficar resolvendo tudo, porque tanto vai voltar de outro jeito. E tem vezes, porque eu já tentei resolver a vida de outras pessoas. Eu já tentei ter uma pessoa na minha frente que estava sofrendo muito,
e fazer de todo o possível dentro dos meus recursos, do ponto de vista físico, material, espiritual, verbal e seja o que for, para ajudar essa pessoa. Dar toda a minha energia. E a minha experiência foi que, enquanto a pessoa não fizer uma mudança da própria direção que ela dá na vida dela, enquanto ela não completar aquele ciclo no qual ela está também, a gente pode ajudar a mudar todo o contexto. Resolve uma coisa, dá outra, faz isso, faz aquilo, a experiência interior dela praticamente não muda. Essa é a minha experiência. E aí, a gente se acredita onipotente, tem essa síndrome de ser onipotente, e a gente fala, aí por isso a gente se sente que a gente é impotente, eu não posso fazer nada por você. Mas desde quando a gente poderia? Não sei se está claro isso. Não sei se alguém já se sentiu impotente diante do sofrimento de alguém. Mas desde quando a gente pode de verdade eliminar o sofrimento de alguém? Se isso fosse possível, seres de mais sabedoria e compaixão que nós já não teriam feito por nós isso? Eu acredito que sim. Eu, pelo menos, eu já conheci pessoas de qualidades maravilhosas, pessoas com muita sabedoria, com muita compaixão, assim, pessoas maravilhosas eu já conheci, tanto no contexto budista como não budista, eu já conheci pessoas muito especiais. E eu sempre vi em volta de pessoas muito especiais, pessoas com muito sofrimento. E em momento algum, eu vi essas pessoas com tantas qualidades poder ir lá e mexer uma chavinha dentro ou tirar o sofrimento do outro. Eu nunca vi isso. Certas vezes, até o que acontece é que quando a gente está muito tempo perto de alguém muito especial, a gente acaba se acostumando, né? Levando por óbvio, aí faz menos efeito. Santo em casa não faz milagre. Eu já vi isso várias e várias vezes. Aquela mesma pessoa que ele vai lá, diz uma palavra para alguém, no momento muda a vida da pessoa. E fala, então, mas como que o outro está lá a vida inteira e não mudou nada? Porque criou uma casca. Feita pelo quê? Pelo fato que a gente cria a gente tem vários sistemas nossos de dinâmicas e, como se diz, processos que a gente acaba gerando de proteção dos nossos próprios venenos mentais. Entre eles, a gente acaba levando por óbvio, a gente não dá o valor para as coisas e assim por diante. De qualquer maneira, não era esse o ponto que eu queria estar trazendo principalmente. O ponto é que, no decorrer da nossa vida, ou seja, no nosso dia a dia, a gente tem encontros, a gente pode possuir objetos, a gente encontra pessoas, a gente vive momentos, a gente aprende conceitos. Mas o mais importante é que cada uma dessas coisas, elas têm que ter uma função para a gente. E essa função qual é? Nos ajudar, através da interação com aquilo que a gente vive, que a gente possa desenvolver dentro de nós um pouco mais de amor próprio, um pouco mais de respeito, de satisfação, de gratidão, de amor ao próximo, de sabedoria. Isso é o mais importante. Nosso objetivo aqui, como eu disse outro dia, foi na conclusão de um dos ensinamentos, não lembro mais quando, que eu disse, o nosso objetivo não é ser budista, mas é praticar o que Buda nos ensinou. Sabe, o ponto não é ser budista. O ponto não é recitar as preces em tibetano. Legal. Porque a gente vem de uma linhagem e tem uma importância e assim por diante. Que bom que a gente ainda faz as coisas em tibetano. Senão a gente tem um monte de tradução errada que depois acaba virando a verdade. Então, pelo menos a gente ainda tem a língua original que está lá e no decorrer do tempo a gente vai tendo mais conhecimento dela e a gente pode ir readaptando e tendo um entendimento melhor.
Mas o nosso objetivo não é esse. Isso são instrumentos, são ferramentas. As imagens, os livros, a filosofia, a meditação, o próprio guru, é um instrumento, não é um fim. Isso, as pessoas que a gente conhece, os nossos pais, filhos, amigos, marido, esposa, qualquer pessoa que seja na nossa vida é um instrumento para nós, é uma ferramenta. Isso não quer dizer que a gente deve se relacionar com as pessoas instrumentalizando elas. Quer dizer que são um instrumento, porque através delas a gente acaba se transformando. Porque elas geram interação. E cada interação gera uma transformação. Nosso objetivo, se é que a gente tem, e é super importante a gente gerar, ele é principalmente do quê? De desenvolver, através da interação com os outros, poder se tornar uma pessoa com mais estabilidade. Por exemplo, se a gente está com vontade de chegar na sexta-feira à noite, a gente sabe que sábado a gente não tem que trabalhar, a gente tem um momento então a gente pode ficar acordado até mais tarde, relaxar, a gente quer passar uma noite bem. O que a gente vai fazer? Vai buscar o recurso do nosso bem-estar dentro de nós, no nosso corpo e na nossa mente? Ou a gente vai buscar o recurso para o bem-estar em estímulos externos? Não sei, o que vocês fazem? Não, sem medo de dizer uma resposta, não tem certo ou errado. Principalmente o que são? Estímulos externos. Certo? Mas na realidade, o que acontece é que cada vez que a gente vai sempre buscar um estado de relaxamento ou de prazer, que é baseado em estímulos externos, isso consegue sustentar até um certo ponto. E consome energia. Se a gente conseguisse, na verdade, simplesmente relaxa. Pode fazer, por exemplo, algo como praticar um pouco de yoga, fazer uma meditação, simplesmente estar consigo mesmo na natureza. Mas por que é tão difícil? Até encontrar exemplos. Porque a gente está condicionado a buscar os recursos fora e não dentro. Mas aquilo que a gente experimenta dentro deveria depender principalmente de quem? De nós. Tudo bem, o mundo está horrível. Mas isso não depende de mim. Uma pequena parte sim, mas o todo não. Mas como eu estou? Depende do mundo ou depende de mim? Não sei. Eu acredito que depende de mim. Mas muitas vezes, como a gente vive, como se dependesse do mundo. Então, o que acontece é a gente, gradualmente, é muito importante a gente encontrar e tomar refúgio em nós mesmos. Na nossa prática espiritual, em coisas que nos façam bem. Se eu quero passar bem, porque uma das coisas que acontece na realidade é que se a gente conseguir nos relaxar naturalmente, ok? Pode ser sentado, deitado, como for, se a gente conseguir nos levar para um estado de maior relaxamento interno, mental e físico, gera um estado de prazer natural. Que é maior do que o prazer que vem através do álcool. Porque qual que é uma das razões, por exemplo, da quantidade de álcool que se bebe hoje em dia? Porque, efetivamente, assim, aquilo que eu vejo
é que a quantidade média de consumo de álcool é relativamente alta, ou não? Bastante alta. Uma vez eu me lembro conversando com uma amiga na Itália. Ela tinha tido bares, sempre passou a vida inteira no meio da bebida. Aí teve um momento no qual ela parou de beber álcool. E passou um tempo, e um dia eu vi ela falou, nossa, Lama, você não sabe que coisa mais incrível? Eu falei, diga, agora que é a 3ª semana que eu não estou bebendo nada, eu estou começando a ver que minha mente está ficando mais clara. E eu não acreditava que eu estava bêbada antes. Porque para mim era normal beber aquela quantidade de álcool todos os dias. Só que a minha mente estava sempre ofuscada. E eu achava que aquilo era a minha normalidade. E agora, depois de 3 semanas sem beber, que eu estou começando a gerar uma clareza interna que antes eu não tinha. Mas para que ter clareza interna? Se a gente não tiver objetivo. Né? Mas muitas vezes a função da bebida qual é? Relaxar. Relaxar a mente, que é muito pensamento, é muito conflito interno, é muito cansaço. Mesma coisa, eu me lembro muito bem, mais de uma vez com amigos, tanto com a parte do cigarro, quanto com a parte do álcool ou de uso de drogas, qualquer substância na qual a pessoa toma refúgio. Eu me lembro muito bem, falando com mais de uma pessoa, dizendo, se você quer fazer uso de uma substância, porque ela te dá um certo prazer, e uma vez ou outra você quer sentir aquele prazer, e ter aquele prazer com o uso daquela substância não vai te trazer efeitos colaterais negativos para você e para os outros? Bem, eu não acho boa coisa, mas faça, tá tudo bem. Porque para mim tem efeitos colaterais de qualquer maneira. Mas se você vai querer fazer uso daquela substância, que seja o chocolate, porque você está sentindo angústia, porque você está precisando de tomar um refúgio em algo, para fazer esquecer um pensamento, para tirar a ansiedade ou para qualquer coisa, aí você está criando uma dependência. E o que as dependências fazem? As dependências criam fraqueza no nosso caráter, na nossa mente, na nossa vida e no nosso corpo. Qualquer dependência. Quando a gente sabe que tem uma dependência, quando a gente não está diante daquilo, começa a gerar uma certa ansiedade e incapacidade de não estar com aquela substância, com aquilo que for. Mesmo a dependência com uma pessoa não é boa. O nosso objetivo é ter estabilidade, ter autonomia. Então, o fato é que a vida passa, e quanto mais a gente toma refúgio em algo que não nos dá um verdadeiro refúgio, mais difícil vai ser de deixar de tomar refúgio naquilo. Tá? E a verdade é que nós temos as nossas fraquezas, ou não? Eu me lembro de 2 exemplos, rapidamente. 2 de meus mestres. Um deles se chamava Gen Lakpala, Geshe Tenzin Wangyal, que o outro ainda está vivo, chama Geshe Thupten Rinchen. Com Geshe Thupten Rinchen, uma vez, a gente estava tendo um ensinamento que era dado por Sua Santidade Dalai Lama, tinha mais ou menos umas 9.000 pessoas, e quando entra dentro do templo, onde bem apertado cabiam umas 4 ou 5.000, tem uma hierarquia para sentar. Okay? Então, mais para frente, perto do trono, estão sentados os abades, aqueles que têm as posições importantes institucionais, então os mestres mais importantes, depois tem os lamas, aí vem os geshes, aí vem aqueles que dependendo do quando que entrou no monastério. Tá? Então aí tem uma certa hierarquia que todos conhecem entre si,
Então, de uma certa forma, você vê alguém que tem uma posição dentro dessa hierarquia acima da sua, naturalmente você coloca o lugar para a pessoa sentar na sua frente. Então, existe toda uma hierarquia no monastério. O monastério é um pouco como um militar com outro objetivo. Tem toda uma regra, hierarquia. E acontece que, quando eu chegava nesses ensinamentos, meu mestre, ele sempre evitou, de maneira forte, qualquer título. Já tentaram fazer ele abade do monastério várias vezes. A última vez que tinham tentado, ele fugiu do monastério, literalmente. Acordaram de manhã para levar o café da manhã para ele, ele não estava mais lá, com uma cartinha colocada. Enquanto ele não tivesse a certeza que ele não ia ter que ser abade, ele não voltava. Né? Tem as razões dele lá nisso tudo. E quando tinha os ensinamentos, ele sentava fora. Lá fora do templo, perto de uma caixa de som. Ele sentava lá, só que o Dalai Lama chamava ele pessoalmente para sentar bem pertinho dele, na posição de maior prestígio. Né? Ele nunca ia. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, Gela, por quê? Se você sentar lá dentro, você está bem perto, é mais fácil de escutar os ensinamentos, você não só escuta o som, mas você vê a expressão do rosto, está lá presente. Quando chega o chá, está quentinho para você, está num lugar mais confortável, tem menos barulho em volta, tem várias razões, né? E tem o prestígio, que bom, está lá perto, melhor, tal, etc. Por que você não senta lá? Aí ele me disse, quanto mais alto você tiver, mais dói quando cai. Essa é a primeira resposta. E a segunda coisa que ele disse, porque o ponto qual é? Se eu acabo começando a sentar na posição mais alta, amanhã eu tenho que sentar 2 almofadas para trás, já machuca. Já dói. É a fragilidade da nossa felicidade. Quanto mais a gente tem e quanto mais a gente acaba cuidando e se dando, muitas vezes mais frágil se torna a nossa felicidade de certa maneira. Mas o ponto principal que ele me trouxe foi, ele falou, eu conheço a minha fraqueza. Eu sei que se eu sentar lá na frente, eu vou começar a olhar quem são os outros que estão sentados na frente. Ah, eu não tenho título para estar aqui. O que será que estão pensando de mim sentado aqui? E olha ele aqui, olha como o outro está se comportando lá. E eu vou começar a ter até um certo apego pelaquela posição na qual eu me encontro. Eu conheço a minha fraqueza e é por isso que eu me sento fora. Eu estou aqui para receber ensinamento, não para cultivar uma imagem de poder e importância. E não que sentando na frente necessariamente tenha que se cultivar isso, mas ele conhece a própria fraqueza. Um outro exemplo, com meu outro mestre Genlakpala, foi com... Uma vez eu levei para ele de presente, né, um par de meias. Acho que eu já contei essa história várias vezes. Mas fazendo ela bem rápida, não sabia muito bem o que dar de presente. Voltando para o monastério, dei um par de meias, bordô, de algodão, tudo. Meu mestre, ele trabalhava muito no monastério como administrador e tudo. Ele andava muito, então ele estava todo dia de sapato e tal. E as meias na Índia que se conseguia na época lá onde a gente morava era sempre meia com materiais sintéticos, não tinha meia de algodão boas. Eu fui lá na Itália, comprei a melhor meia de algodão que eu encontrei, tudo, fui lá, dei para ele, aí quando eu chego lá e dou para ele 2 pares de meia, ele recebe as meias, ele tinha uma certa ironia, gostava de fazer brincadeira, ele olha para as meias e fala assim, o que eu faço com isso? Eu falei, Gela, olhe bem, sapato, pé, meia. Você vê uma relação assim? Né? Ele me respondeu, só que eu já tenho 2 pares de meia. Aí ele me mostrou. Ele apontou para o sapato que tinha 2 pares de meia que estavam junto com o sapato, na entrada do quarto dele. Ele falou, aquelas meias eu estou usando. Aí ele levantou assim, onde ele sentava tinha um tapete na cama. Ele levantou esse tapete assim e tinham 2 pares de meia embaixo, assim. Ele falou, essas estão limpas. Para que eu preciso de mais? E aí eu falei, porque as meias que você está usando,
elas estão velhas, são sintéticas. O elástico da meia já não funciona mais, você tem que colocar um elástico, ele colocava um elástico para papel um pouquinho mais gordinho assim, ele colocava elástico para papel, que segurava a meia, no final do dia estava a perna marcada. Eu tentei dar todas as questões, que as meias que eu tinha trazido eram de melhor qualidade, isso, aquilo, No final ele olhou e falou, tá bom, obrigado, agradeço o seu presente. E no dia seguinte, o que eu vi? Alguém usando as meias que eu dei para ele de presente. E conversando depois, observando outras situações que eu vi depois, o que eu entendi? Que ele reconhecia, isso depois em outros momentos ele me explicou e eu tive a possibilidade de entender isso melhor, a própria fraqueza dele. Porque se eu preciso de 2 pares de meia, mas eu acabo tendo 3, o que vai me proteger de ter 4, 5, 6, 7 ou 8? Ou 50? Porque uma vez que eu passo o limite do que eu preciso, eu começo a entrar no território do que eu quero, esse território não tem fim. Então, conhecendo a própria fraqueza, qual era a atitude dele? Eu não vou transgredir o território da necessidade para o território da vontade. Porque eu sei que a minha vontade é forte, eu sei que eu vou querer mais, eu sei que eu vou ter apego a isso. Isso vai gerar insatisfação e assim por diante. Ok? Alguém pode me dizer, mas isso é exagerado, vai. O problema tem, uns 10 pares de meia. Então, qual que é a tua necessidade? 10. Fica em 10. Mas o ponto principal é que essas eram 2 pessoas, uma delas ainda está viva, a outra não, que uma tem, a outra tinha um nível bastante elevado espiritualmente. E conseguiam ver as sutilezas das próprias fraquezas. E mesmo assim, faziam o possível para se proteger delas. Cada um de nós tem as nossas. E uma das coisas boas de amor a nós mesmos é nos proteger das nossas próprias fraquezas. Isso quer dizer, em certas vezes, evitar certas coisas que talvez sejam boas? Sim. Porque nós temos a nossa fraqueza. Se eu tenho muito apego à minha imagem, ao poder, eu vou evitar certos lugares e certas situações onde eu vou cair nessa armadilha. Se eu tenho apego a tomar refúgio em coisas e substâncias que vão, ao mesmo tempo, deixar um efeito colateral negativo e vão tirar a minha autonomia e o meu poder de mim sobre mim mesmo, eu vou evitar as situações. Vai ser difícil? Claro que sim. Mas é importante a gente se proteger dos nossos próprios maus hábitos, das nossas próprias fraquezas. Então, eu acabei tocando um ponto que para mim é bastante importante, sem julgamento. Uma coisa que para mim é clara, qualquer um de vocês, eu já vi as pessoas falando, sei lá, a pessoa está fumando, aí eu chego, que vergonha. O lama me viu fumando. Fuma. Então fuma. A relação que se cria entre nós, não só um a um, mas entre vocês e entre nós, quando a gente está dentro desse caminho juntos, ela transcende tudo isso. E se tem uma coisa importante, a gente não ter medo de ser quem somos e de ser verdadeiros. Tem vezes que alguém me diz, Lama, mas quando as pessoas estão com você, elas são mais gentis do que elas seriam normalmente, elas são mais legais. Eu falei, que bom, pelo menos na minha frente, né? Pelo menos nesse momento. Tem feito um esforço para ser um pouco melhor. Não no sentido da falsidade. Né? É claro que se tem alguém que me inspira, eu vou tentar, pelo menos naquele momento, ser um pouco melhor. Porque tem uma coisa que eu só queria aproveitar e trazer junto.
existem certos comportamentos e certas coisas na vida que geram mais sofrimento. Ok? Porém, a tendência que existe na nossa sociedade, mas desde muito tempo, é aquela que quando a gente tem um hábito muito forte que é negativo, a gente tenta normalizar aquilo junto da sociedade, para que de uma certa maneira a gente se sinta melhor em continuar aquilo. Mas isso não tira os efeitos negativos daquilo. Né? Então, uma vez eu escutei um ator italiano chamado Roberto Benigni, e ele estava dando uma aula linda sobre, estava fazendo comentário da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele estava fazendo comentário da Divina Comédia, muito bonito, por sinal. E num momento disso, ele acabou colocando uma coisinha política lá italiana no meio da coisa, mas o que ele disse foi... Ele contou que na época, se eu não me lembro mais onde que era, em que época da Babilônia, sei lá onde era, tinha aí um rei, um dos monarcas que era lá, que era uma pessoa, que agora nesse momento eu nem me lembro, para falar a verdade, se era um rei ou uma rainha, mas não importa. A pessoa que tinha o poder na época era uma pessoa com muita promiscuidade. Então, o que essa pessoa acabou fazendo, na época, foi ela legalizou a promiscuidade. E fez que o normal é ser promíscuo. Né? E aí, na época, ele foi lá, o ator colocou, ele falou, é como no tempo de hoje, que o presidente vai lá e legaliza o falso em balanço. Porque na época, o presidente, o primeiro-ministro da época, que era o Berlusconi, ele tinha acabado de fazer uma lei onde você falsificar o balanço, se diz em português, não é? O balanço de uma empresa não era mais um crime. Né? Mas qual é a nossa tendência, muitas vezes? Como se a gente olhar como sociedade. O fato de nós sermos livres não quer dizer que as nossas ações não tenham consequências sobre nós e sobre os outros. E a verdadeira liberdade é não depender do mundo que está à nossa volta para a nossa própria felicidade e estabilidade. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é ter a capacidade e a força de abandonar o que nos faz mal e de cultivar o que nos faz bem. Porque se eu não consigo relaxar sem um copo de vinho, ou sem uma cerveja, ou sem fumar um baseado, o que for, eu não estou livre. Eu tenho que ser livre porque eu sou livre, por isso eu tenho que poder fazer o que eu quero. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é eu não depender de nada e ninguém à minha volta para a minha própria felicidade, para a minha própria estabilidade, para o meu próprio bem-estar. No momento no qual eu começo a depender de uma coisa aqui, de outra coisa lá, e disso daqui, disso de lá, eu perdi minha liberdade total. Ter liberdade não é fácil. É difícil. Mas é um objetivo. E a gente tem um falso ideal de liberdade muitas vezes. A liberdade não é poder fazer tudo aquilo que eu quero. A liberdade é poder estar bem consigo mesmo, independentemente de onde eu estou. E com isso eu não quero entrar no fato que existem aspectos da liberdade de palavra, liberdade de movimento, tem vários níveis de liberdade que são extremamente importantes, eu não estou entrando nisso. Eu não entro nem no debate agora sobre o fato de legalizar uma substância ou outra, que tem vários aspectos em relação a cada uma dessas coisas. Mas aproveito só para tocar levemente num ponto. Alguns dias atrás, a gente estava falando sobre como que cada ação nossa, ela acaba interagindo com o todo. Né? E a gente falou bastante, falou umas 2, 3 vezes nessa visita sobre como que quando a gente tem uma atitude de agressividade, de violência,
para justificar a nossa violência, a gente acaba se colocando com superioridade diante daquele a quem é feito o ato de violência. Então, a gente vai justificar a violência porque eu sou superior do ponto de vista social, racial, como classe econômica, como ideologia, como princípios, como qualidades, ponto de vista religioso, o que for. E se a gente olha na história, quando tiveram grandes ondas de violência, o que foi que conseguiu sustentar essa onda de violência? Ela sempre nasceu numa base de superioridade. Começou primeiro dizendo que o outro é inferior, para depois justificar um ato de violência. Porque para nós é difícil de aceitar um ato de violência diante de alguém que nós vemos como igual. Porque quando a gente vê um ato de violência a alguém que é igual a nós, aquilo de uma certa forma machuca nós também. Mas se a gente vê o outro como inferior, aí está tudo bem. E isso tem acontecido nessa sociedade de uma forma muito grande com os animais. Eu não estou entrando na discussão sobre o que é melhor comer ou deixar de comer. Eu não estou entrando no aspecto da comida em si. Mas no fato que a forma como na nossa sociedade são criados os animais para o consumo é uma forma violenta, ou não? E eu li um dado outro dia que me deixou chocado, que tinha lá referência de estudos e tudo, é que eu não fico lendo as referências. Mas tinha lá todas as referências. Dizia que 90% dos animais desse planeta, que tem mais de 1 quilo, são animais para o consumo humano. Então, quando a gente pensa no reino animal, a girafa, o rinoceronte, a onça, não, é galinha, 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 porco, 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 boi, 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 boi. E de que maneira que esses animais são criados e cuidados? As necessidades físicas deles, em alguns casos melhor, em outros casos piores, de uma certa forma até são respeitadas. Por quê? Porque o animal tem que sobreviver para poder engordar e comer. Mas até um certo ponto, normalmente bem baixo. Mas os animais têm sentimentos? Têm necessidades psicológicas? Claro que sim. Em algum momento são respeitadas? Não. O ponto que eu quero trazer não é se isso é maldade ou não é maldade, não entro nesse ponto. O fato é que é violência. E um ato de violência forte na nossa sociedade, ele acaba tendo uma inércia na sociedade como um todo. Tem uma força na sociedade como um todo, onde isso acaba sendo levado também, influenciando. Ok? Então, a pergunta que eu trago para cada um é, o ponto não é se é certo ou errado comer uma coisa ou outra. O ponto é, diante daquilo que eu vou consumir, o que está por detrás? Né? Teve uma vez uma moça aqui no Brasil que estava bastante jovem e a mãe pediu para vir conversar comigo. E o problema é que a filha estava começando a fazer uso de marihuana. E assim por diante, tiveram que fazer o quê? Como que eu posso ajudar minha filha? Não sei o quê, tá. E aí veio conversar comigo. E sei lá, tudo bem, o que a gente disse? Eu tinha visto, pouco tempo antes, aquele filme Tropa de Elite. Aí eu perguntei para a menina, você viu Tropa de Elite? Ela falou, vi. Ela falou, eu vi 4 vezes. Aí eu falei, você sabe que o problema não é se essa substância vai te fazer bem ou mal, essa é uma escolha sua. Mas por detrás de cada baseado que você fuma, quanto sangue está por detrás? Quanta violência ocorre por detrás? Ou não? O crime organizado, que é baseado no uso de drogas, quanta violência está por detrás disso? É muita coisa. Então, não vou entrar no mérito se aquela substância vai te fazer bem ou se ela vai te fazer mal. Se é certo que ela seja proibida ou não. Não vou entrar em tudo isso.
Meu ponto é, atrás dela, antes dela chegar na minha mão, qual que é o histórico? Se ela pudesse contar a história do que foi necessário ocorrer para que ela chegasse na minha mão, seria uma história bonita? E de uma certa maneira eu acabo fazendo parte dela. Ok? Então, é importante a gente pensar que as nossas ações elas interagem no todo e elas trazem consequências. Ok? A gente vive cada vez mais numa sociedade de uma certa maneira, como eu posso dizer, não sei que palavra usar exatamente, se é alienada, mas desconectada de si mesma. E uma das coisas que tem uma grande influência sobre isso é o abuso de substâncias. Sejam essas substâncias o álcool, sejam elas qualquer outra substância assim chamadas drogas, sejam essas drogas proibidas ou permitidas. Porque a quantidade de remédios que se toma hoje em dia, alguns casos necessários, em outros casos não necessários, do meu ponto de vista é muito alto. Então, o que eu só quero estar trazendo é, desculpa se eu acabo tocando num ponto que pode ser um pouco delicado, e eu não estou aqui para apontar o dedo na vida de ninguém, eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Tudo isso começou porque, quando eu fiz aquele exemplo de alguém que quando fala está fumando, ai, tem vergonha. Não, se alguém vier para mim e falar, olha, Lama, eu matei 5 ontem. O carinho, o compromisso continua o mesmo. Isso não é isso que muda. Mas o fato é que a gente tem que observar e ver que certas coisas nos fazem bem, outras coisas nos fazem mal. E quando a gente está aqui, o ponto que a gente tem do budismo, que traz, é uma coisa que é um nível de desenvolvimento mais profundo. O próprio ponto de partida do budismo é reconhecer os próprios venenos mentais e ações feitas por eles como causa do sofrimento. Tem uma autorresponsabilidade aí que não é óbvia. Né? Mas diante disso tudo, tem outras coisas que acabam de uma certa forma nos atrapalhando no nosso caminho. E uma delas são as dependências. Okay? Então, eu peço que cada um tome cuidado. Reconheça as próprias fraquezas e tome cuidado de dizer muito bem o que me faz bem, o que me faz mal, abandonar o que me faz mal, cultivar o que me faz bem. Mas, na verdade, o que eu queria dizer é uma outra coisa. Quando vai para dizer uma coisa, para dizer aquilo, acaba dizendo outra, aí depois se perde naquela outra coisa. Voltando rapidamente, antes de concluir, o que eu queria dizer principalmente é que eu tenho visto na nossa sociedade, hoje em dia, com aquele exemplo que eu fiz, daquele rei ou daquela rainha, que eu não me lembro mais como era a história, que, porque era uma pessoa muito promíscua, acabou legalizando a promiscuidade, dizendo, se você não é uma pessoa promíscua, você vai ser punido praticamente. Hoje em dia, eu tenho visto uma atitude muito difundida, no qual mentir tudo bem, agir com agressão e agressividade, violência, tudo bem. Né? Isso é perigoso. Porque pode até ser o fato de uma pessoa mentir, mas quando ela mente, de qualquer maneira, ela mesmo assim tenta esconder que está mentindo. Porque ainda assim tem um pouco de pudor. E consciência que mentir é uma coisa que não é boa para a própria imagem dela, para ela mesma. Quando a gente chega num ponto que não existe mais vergonha de mentir, se perdeu totalmente o pudor em relação a isso, a discriminação, a violência e todo o resto, o problema é que se eu começo a mentir na cara, sem nada de vergonha, estou mentindo, mas é uma mentira, e daí? Continuo na mesma posição. Ou se eu vou agir de uma forma sem respeito, sem carinho, sem amor, com agressividade, e
passando limites que normalmente são vistos como valores fundamentais que uma pessoa, a princípio, deveria ter na sociedade. Quando eu acabo normalizando isso na minha forma de agir, eu acabo fazendo o quê? Incentivando as outras pessoas a normalizar também. Isso vai fazer com que vai acabar influenciando um outro. E depois pessoas que a princípio tinham um pudor e têm uma coisa de não agir de uma certa maneira, começam a agir daquela maneira como se fosse a coisa mais normal. E hoje isso está acontecendo com o ódio, com a discriminação, em vários sentidos. Usando um termo que talvez não seja o melhor, existe o racismo do racista, e existe o racismo contra o racista. Não sei se é claro isso. Claro que é super difícil ter equilíbrio e tudo nisso. Tudo. Porém, o ponto principal é a gente tomar cuidado para não entrar nessa influência, porque nós somos seres muito facilmente manipulados e influenciáveis. Muito fácil manipular e influenciar, direcionar. A gente pode ver isso com muita clareza hoje em dia. Então eu peço que a gente tenha cuidado com a gente mesmo. A gente tenha cuidado antes de nos permitir entrar num processo de violência verbal, mental, de regozijar pela violência verbal, mental. A gente pensar umas 15 vezes antes, pelo menos. Aí pensando, não digo 2 vezes, mas pensando 15 vezes, aí depois a 10ª já cansou, aí não segue. Mas o fato é que a gente, olhando, é difícil. É difícil. Okay? Eu não entro na política, porque, sinceramente, eu acho que não é o meu papel. Mas uma coisa que eu olho à minha volta e me dá uma certa tristeza hoje em dia é a falta de exemplos saudáveis na nossa sociedade. A princípio, as pessoas que estão no poder deveriam, como deve, não sei, mas idealmente, deveriam ser pessoas que são exemplos de vida. Isso é o ideal. E é importantíssimo na nossa sociedade nós nos conectarmos com pessoas que são um exemplo para nós. Isso é super importante. Porque quando a gente se conecta com pessoas que não são exemplos, de um jeito ou de outro, a gente acaba, numa certa forma, seguindo. Okay? Mas, repito, tem tanto o perigo do racismo do racista, quanto tem o perigo do racismo contra o racista. No final, racismo é sempre racismo. Agora, estou usando a palavra racismo, mas pode ser, tem a violência daquele que é violento e tem a violência contra aquele que é violento. Tem aquele que tem o ódio daquele que tem muito ódio e tem o ódio contra aquele que odeia. Tudo isso é delicado. Então eu peço que a gente tenha cuidado. Porque o que acontece é que cada palavra que a gente diz, cada escolha que a gente faz, isso tem um impacto forte em nós, na nossa vida e na sociedade na qual a gente vive no todo. Nada vem de graça. Ok? Então, isso era um pouco assim uma coisa que eu queria só estar trazendo, porque eu sei que, no final das contas, é o nosso dia a dia. E uma última coisa só que eu já disse várias vezes nessa visita, eu queria trazer de novo, que é o fato da gente tomar cuidado com as dependências que a gente tem. E uma das dependências que eu tenho visto muito forte é a dependência pelo constante estímulo sensorial através do uso de celulares ou parecidos. Isso é algo que não está acontecendo só aqui no Brasil. Está acontecendo no Tibete. Seriamente falando.
Outro dia eu vi um vídeo de um lama no Tibete, com milhares de pessoas escutando ele, monges, onde o ponto principal no meio do ensinamento dele era cuidado com a dependência com o celular. E onde ele estava dizendo, você senta para meditar e uma parte da tua mente está lá sendo chamada porque tem uma luzinha acendendo no celular ou tem um barulhinho fazendo lá. Ele está tirando a tua liberdade. Então isso está acontecendo nos monastérios no Tibete. E alguém me dirá, então, se está acontecendo lá, aqui, então, o que você quer que eu mude? O que eu quero dizer é que nós somos seres humanos da mesma maneira e temos as mesmas fragilidades, as mesmas fraquezas. O mecanismo é feito da mesma maneira e a gente tem dependência por estímulo sensorial, ponto. E isso faz mal. Eu não estou entrando em jogo sobre usar a tecnologia, ver o bom uso da tecnologia. Eu não sou contra a rede social, não sou contra o uso da tecnologia. Eu sou contra a dependência a estímulos sensoriais. Porque isso tira a nossa liberdade. E tem uma outra coisa que está acontecendo que me preocupa, sinceramente. Cada vez mais está se desenvolvendo uma identidade que não é baseado naquilo que existe dentro de cada um. Cada vez mais a identidade ela está se afastando dos princípios, dos valores, do conhecimento, das experiências profundas, daquilo que a gente é. Está se desenvolvendo uma identidade que cada vez mais reforça a imagem, né? Qual que é a minha imagem física? E quase para a própria identidade da pessoa, é quase muito pior ter um problema na aparência física do que ter uma quebra de compromissos e ter um conflito interno de valores e conceitos e princípios. Porque tanto que está lá dentro ninguém vê. Dá para reconhecer isso? O valor que se dá para a imagem externa? E a coisa está passando ainda do limite, está indo em outra direção, ainda que não é uma direção, está cada vez se afastando mais. Antes da época do espelho e da fotografia, qual era o ponto de referência da identidade de cada um? Era dentro. Era o que eu faço, os valores que eu tenho, como eu vivo, quem eu sou. Era baseado principalmente nisso. Com o uso maior de espelhos e fotografias e tudo isso, a gente acabou cada vez mais fazendo com que a nossa identidade saísse de dentro e começasse a ser baseada no que está fora. Okay? E hoje em dia, muitas vezes, a identidade ela não é mais baseada nem na imagem daquilo que eu me vejo, do meu rosto, do meu corpo. Ela é baseada no reconhecimento que eu tenho de pessoas que eu não vejo. Se meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos gostam de mim ou não, não é isso o importante. Muitas vezes. Mas quantos likes eu tive? Parece piada. Mas pelo silêncio da sala não é. Para um segundo e só observa. Eu vou lá e coloco uma foto. Eu estou aqui. Ok? Tirei a foto, bonita, sorrindo, que lindo que eu estou. Talvez eu estou triste, seja o que for, mas eu vou lá, vou sorrir, vou colocar bonito, estou num lugar especial. Vou lá, tiro a foto, ok? Passo um filtro. Coloca a foto. Logo depois de colocar a foto, pergunta. Existe um certo movimento interno se tem uma aceitação da, entre aspas, comunidade ou não? O que começa a acontecer se não tem likes o bastante?
Tem algum movimento interno que acontece de ansiedade? Sim, muitas vezes. E se começa a receber um monte de like? Aquilo gera... O problema não é nem o ego inflado, o problema é que gera uma identidade que eu estou bem. Olha que bom. Olha como eu sou legal. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos ver se vocês quiserem ou não. Eu não peço a ninguém que deixe de usar as redes sociais. Mas vamos tentar duas coisinhas, tá? A primeira é, a gente não vai participar por um período determinado de tempo. Coloca um mês aí, tá? Amanhã é lua nova, depois de amanhã é lua nova. Até a próxima lua nova. Ok? Então, hoje ainda está livre, da lua nova até a lua nova. Ok? Ok? O ponto que eu quero trazer é, por um mês, aí é uma escolha de cada um, porque tem que ser verdadeiro. Por um mês, no uso da rede social, seja essa verbal, seja essa escrita, com mensagem, foto, o que seja, não regozije, não reforce e não manifeste nenhuma manifestação de ódio ou raiva, ou agressividade. Ok? Primeira. A segunda é um pouco mais difícil, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cada vez que você for colocar um comentário ou você for postar qualquer coisa, se pergunte, qual que é o meu objetivo? O que eu quero transmitir aos outros que vão ver? E se eu ver que não tem nenhum objetivo para as pessoas que vão ver, não posta. Se não tem clareza do porquê que você está fazendo aquilo, mas se é um simples modo de manter viva uma identidade, ou de mostrar que está participando de alguma coisa, ou ter uma coisa da própria identidade, de uma certa maneira, não posta. Então não precisa postar, estou comendo isso, estou aqui, fiz aquilo. A não ser que de verdade queira compartilhar e acha que tem alguma função para as pessoas saberem aquilo. Não vou entrar nas regras do que deve ser dito, não dito, postado, não estou entrando nisso. Observe com você mesmo, tem uma razão? Tem algo que eu quero transmitir? Eu acredito que tem algum benefício para quem vai olhar isso, aquilo que eu vou estar colocando? Se sim, faça, quanto quiser. Se não, deixe de fazer. Ok? Então, isso é uma coisa prática que eu peço a vocês. Depois de um mês, se vocês sentirem algum bem-estar, algum benefício disso, continuem por mais um mês. E assim por diante. Ok? A conclusão é que aquilo que a gente faz na nossa vida, as pessoas que a gente encontra, os lugares que a gente vai, aquilo que a gente come. O importante não é o que a gente faz, onde a gente vai, mas de que maneira que tudo aquilo que a gente interage vai, de uma maneira ou outra, moldar, modelar e transformar a pessoa que nós somos. E qual é a função de um centro de Dharma? Qual é a função de construir um templo, como a gente está com dificuldade, devagarzinho, um passinho depois do outro, fazendo em Campos do Jordão? Não é ter construções. É criar meios para interagir com as pessoas, para ajudar cada um a desenvolver dentro de si mais amor próprio, consciência, satisfação, equilíbrio, amor, sabedoria. É isso. Essa é a razão, esse é o objetivo de tudo. Ok? E durante essas 2 semanas, o que eu tentei fazer da melhor maneira, dentro da minha capacidade, foi de trazer para vocês aquilo que para mim são as coisas
mais verdadeiras e importantes, sem filtros. Sem tentar, vou dizer isso para que pensem aquilo, ou vou tentar ser de um jeito para levar para outro. Não. Trazer aquilo que para mim é de verdade o mais importante. Mesmo porque eu tenho a intenção sincera, verdadeira, de voltar o quanto antes para o Brasil. Mas a verdade é que eu não sei quando eu vou morrer. Ou quando cada um vai morrer. Eu não sei se essa oportunidade maravilhosa que eu estou tendo nesse exato momento vai se repetir. Por isso, eu, de verdade, para mim, fiz o melhor de poder compartilhar com vocês aquilo que é, para mim, o mais importante, verdadeiro. E agora é um presente. Eu deixo cada um fazer o melhor uso que encontre. Ok? A coisa mais importante não é quantas vezes nós nos encontramos. A coisa mais importante não é quantas vezes nós recebemos ensinamentos. Quanto estamos perto dos nossos mestres. Não é isso o mais importante. O mais importante é de que forma que a gente vai utilizar os recursos dos ensinamentos, da presença, das bênçãos, para nos transformar de uma maneira melhor. É isso no final das contas. Então, eu peço de verdade que cada um faça o melhor uso. Que bom que a gente tem tudo gravado, pode ser reescutado, porque nesse momento, de verdade, eu trouxe para vocês aquilo que para mim são os aspectos mais importantes. De várias coisas. Claro que o budismo é assim tão vasto, que tem tanta coisa que dá para falar, mas trouxe aquilo que para mim, quando foi o momento, aquilo que é a essência. No sentido que, se eu estiver diante da morte hoje, eu não tenho arrependimentos. Não tem nada tipo, eu devia ter dito isso e não disse. Tem sempre uma forma para melhorar, coisas novas para explicar. Claro, repetir as mesmas coisas, mas de verdade eu tenho trazido aquilo que é o mais importante. Tá? E repito uma vez mais, o importante não é o que somos, que eu quero dizer eu sou o lama. Eu, por causas e condições, me encontro aqui. Tento fazer o melhor dentro da minha capacidade. O importante para cada um é qual é o uso que vocês fazem dessa interação que a gente tem. E a mesma coisa para mim também, claro. Ok? Então, eu fico muito feliz de todos esses dias que a gente tem juntos, da conexão com cada um que está aqui, daqueles que não estão fisicamente presentes, mas que estão junto com a gente também. E agradeço profundamente a todos. Tá? Peço que continuem colocando em prática da melhor maneira possível, sem pressa, mas com constância. Isso é importante. Sem ter que ter a pressão de já ter que ser um Buda, já ter que ter realizado. A gente está aqui no caminho exatamente porque não somos, né? Se fôssemos Budas, a gente não precisaria de centros de Dharma, não precisaria de ensinamentos, não precisaria de nada disso. Estamos aqui exatamente porque não somos. Então, a gente precisa respeitar nossa capacidade, mas a gente tem que ter sinceridade. A gente sabe quando a gente está se acomodando e quando a gente está fazendo um esforço verdadeiro. Okay? Então, isso eu peço que cada um faça o melhor no próprio caminho. O importante, repito, não é quantas vezes nós vamos nos ver, mas é de que forma que os encontros que a gente tem e tiver vão transformar a nossa própria vida. Isso é o mais importante. Ok? Amanhã eu vou estar aqui às 5 da tarde para fazer um puja e para estar junto com quem quiser vir aqui. Depois daqui eu vou direto para o aeroporto. Ok? Então eu acho que é tudo. Falei hoje com o Lama Gantin, ele pediu para dar um grande abraço a todos e que quanto antes ele vai estar vindo para cá também. Eu peço a todos que quando o Lama Gantin venha, de verdade vocês possam aproveitar essa oportunidade, porque enquanto que eu não sei quando eu vou morrer, nenhum de nós sabe, mas dentro das probabilidades normais da vida, quanto mais velho a gente fica, parece que a probabilidade aumenta. É mais ou menos a mesma, mas a sensação que dá é que ela aumenta. Talvez a probabilidade da morte fica sempre a mesma, mas a probabilidade de reencontros é sempre menor. Ok?
A gente tem que aproveitar, porque eu já conheci muita gente nessa vida, mas muito poucas pessoas, tive algumas oportunidades, pessoas que tenham a realização interna de sabedoria, de amor como Lama Gangchen. São pouquíssimas as pessoas que eu conheci, que eu posso colocar mais ou menos no mesmo nível. Okay? Dentro da minha percepção, claro. Okay? Então é isso, mais uma vez agradeço a todos, vamos fazer as dedicações finais. Jetsun lame kutse rapten chin namkar chinle chochur gepadang losan tempe drume sasum ki drowe musel taktu ne gyurch nimo delle tsendele nime kuyande taktu delekpe kuncho sumke jingilom kuncho sumke ngodrup sol kuncho sumke trashisho de sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Repitam após de mim. Sem Chosudro, Cholam Tudro, Lamla Parche, Miyon Arsho. Possa a mente tornar-se Dharma, posso Dharma tornar-se o caminho. Posso o caminho estar livre de interferências. Mime tserwe terchen chen rezi drime kempe wampo jampe liang du bon malu jom se sangwe kachen kepe so gen song kapam san takpe shabla solwade. Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Tri Ratnaya. Muito obrigado a todos e nos vemos logo, logo. Amanhã e depois logo, logo.